Fala, time! Pra quem não me conhece, eu sou o Marco do canal Boleiros Tips. E nesse vídeo eu vou trazer pra vocês os melhores jogos e palpites de futebol da segundona, dia 7 de agosto. Sem mais enrolação, vocês já sabem. Só tá vinheta! E bora iniciar aqui as análises da segundona. Antes, três coisas bem simples. Já deixa aquela curtida, faz um comentário, compartilha o vídeo com um amigo. Se você chegou aqui pela primeira vez e gostar do conteúdo, depois se inscreve no canal. Sempre lembrando que isso aqui é minha opinião pessoal e não constitui em nenhuma recomendação de entrada. Na Islândia, Islândia é sinônimo de gols. Valor versus Akureyri. Jogo 13 horas. Time, eu vou buscar gols aqui, tá legal? Pré-live, mais de 1,5 gol, mais de 1,75, 2 gols asiáticos. Pega a odd, monta na dupla, correndo um pouco mais de risco para ambas equipes marcarem. Trago para vocês a tabela de probabilidades. Mais de 1,5 gol, 2 golzinhos na partida, 85%, tá legal? E bora, separei mais uma partida interessante para gols na Dinamarca, Odense versus Viborg. Rapidamente puxando aqui o Odense em casa, dos 5 últimos jogos, as 5 partidas batendo mais de 1,5 gol, o Viborg como visitante, mais de 1,5 gol bateu em 3, tá legal? E se eu puxo aqui a tabela de probabilidades, eu tenho 90% de probabilidade de ver 2 gols nesse confronto. Deixa eu dar uma olhadinha no mais de 1,5 gol, quanto está pagando. Eu tenho uma odd de 1,24, 1,22, uma odd bacana de repente para um bilhete duplo, tá legal? Vou buscar aqui o mais de 1,5 gol, correndo um pouco mais de risco para ambas equipes marcarem odd de 1,60, 1,57. E bora, 14 horas na Suécia, jogo do Malmo Safadão contra o Halmstad. Eu tenho o Malmo na terceira colocação, Halmstad 8ª posição. O Malmo em casa oscila, 3 vitórias, 2 derrotas. Mercado de gols, mais de 1,5 gol, 4 de 5. Halmstad como visitante, 3 vitórias, 1 derrota, 1 empate. Mercado de gols, mais de 1,5 gol, 4 de 5 também. No histórico, 5 jogos, o Malmo venceu 1, 2, 3, 4. As 4 partidas que o Malmo venceu com mais de 1,5 gol. Apenas um empate, 0-0. Time, o que a gente tem aqui em pré-live? O Malmo é favorito? Sim, o Malmo é favorito. O Malmo é safadão? Ele é safadão. Por que ele é safadão? Porque às vezes jogando em casa ele empata ou perde para times que são considerados zebras, tá legal? Então um pouco de cuidado com relação a isso. Mas sem dúvida alguma em pré-live ele é favorito. Odd de 1,25, pega essa odd para de repente colocar numa dupla. Mercado de gols, mais de 1,5 gol vem muito forte. Odd de 1,20, 1,18. Trago para vocês tabela de probabilidades, mais de 1,5 gol, 85%. Outra dica e possível entrada aqui para o Malmo é escanteio, tá? O Malmo em casa produz muitos cantos. Joga para frente, se o gol não sai, saem os escanteios. Ele tem uma média de 9 cantos por partida. O que isso quer dizer? A gente pode pegar aqui uma race 3 cantos a favor do Malmo, por exemplo. O que significa isso? Que o Malmo precisa fazer 3 escanteios primeiro que o Halmstad. Outra alternativa que fica é no final do primeiro tempo. Se a partida ainda estiver 0-0 ou o Malmo perdendo, tenta pegar o canto asiático e o canto limite, tá legal? Malmo favorito, jogo para mais de 1,5 gol e escanteios para o Malmo. Time, 14 horas na Suécia, eu separei mais uma partida que eu acho que pode ser interessante para gols. Varberg versus Midtjylland. Por quê? O Varberg em casa perde pra caramba e a defesa toma gol, que é uma beleza. Olha isso. Dos 5 últimos jogos, a defesa tomou aqui 2, 2, 2, 3 e 6. Vai pegar o time visitante que fora de casa balança as redes. Olha isso. 3, 2, aqui passou em branco, 1 e aqui passou em branco. Ou seja, eu vejo talvez uma possibilidade para a gente operar o mais de 1,5 gol ao vivo. Por quê? Porque em pré-live eu já tenho uma odd de 1,45, 1,44. O que isso significa? 10, 15 minutos do primeiro tempo, se esse gol ainda não saiu, essa odd já vai para 1,60. Se o jogo estiver em alta intensidade, pressão, chute a gol, escanteio, você tenta pegar o mais de 1,5 gol com uma odd acima de 1,60. Como essa defesa toma gol, que é uma beleza, eu acho que pode ser uma alternativa. Fechou? Bora lá, time, falar um pouquinho de Série B na segundona, 18 horas, Juventude versus Vila Nova. Eu tenho Juventude na 6ª colocação e o Vila Nova despencou aqui para a 8ª posição. Vamos dar uma olhadinha na race. O Juventude em casa, 3 vitórias, 1 empate, 1 derrota. Mercado de gols seguindo tendência de Série B, menos de 3 gols e meio, 5 de 5.
Vila Nova como visitante perdeu 3, um empate, uma vitória. Mercado de gols, menos de 3 gols e meio, 4 de 5. É o que eu vou buscar nessa partida. Menos de 3 gols e meio, under 3,5, odd de 1,15, 1,17 para compor no seu bilhete. A probabilidade do menos de 3 gols e meio em pré-live é de 90%. Fechou? E bora, 20 horas Atlético Goianiense versus Tombense. Eu tenho o Atlético Goianiense na 12ª colocação, Tombense 17ª posição dentro de zona de rebaixamento. O Goianiense em casa, muita consistência. 3 empates, 2 vitórias. Vai pegar o Tombense, que como visitante oscila. 3 derrotas, 2 vitórias. Time, Atlético Goianiense joga em casa, tem uma baita consistência e eu tenho uma odd em pré-live de 1,74, 1,78. O que eu busco aqui com vocês em pré-live? Atlético Goianiense, empate anula, pega essa odd, coloca numa dupla. Ao vivo, se o Goianiense estiver amassando o Tombense, dá para pensar até na vitória seca, tá legal? E bem, apenas complementando essa partida de Atlético Goianiense e Tombense, mercado de cantos também pode ser interessante. O Goianiense em casa tem uma média de 7,1 cantos, o Tombense 5,8. Duas médias bacanas. E que eu vejo aqui? Jogando em casa, provavelmente, após o apito inicial, o Goianiense deve fazer o quê? Ir para cima, vai para aquele abafa dos 15 primeiros minutos. O que pode ocorrer num time que faz muitos escanteios? A gente pode tentar uma race 3 cantos a favor do Goianiense. O que significa isso? Que o Goianiense precisa fazer 3 escanteios primeiro que o Tombense, tá bom? E para fechar a Série B, às 20 horas eu tenho Londrina versus Vitória. Vitória na 2ª colocação, 41 pontos. Pega o Londrina, vice-lanterna, apenas 16 pontos. Vamos dar uma olhadinha na race. O Londrina em casa, 3 derrotas, 1 vitória, 1 empate. Mercado de gols, menos de 3 gols e meio, batendo 5 de 5. O Vitória como visitante perdeu 3, ganhou 1, empatou outra. Mercado de gols, menos de 3 gols e meio, 4 de 5. Novamente eu vou buscar aqui a tendência de menos de 3 gols e meio na partida. Eu tenho uma odd de 1,18, 1,20 para montar na dupla. Trazendo aqui as probabilidades, under 3,5, menos de 3 gols e meio, 90% em pré-live, tá legal? Time, e na segundona eu separei 2 amistosos, tá bom? Para deixar de alerta para vocês. Por que eu não faço análise de amistoso? Por vários motivos. Eu não sei a escalação oficial. Eu não sei se no segundo tempo o técnico vai fazer testes na equipe. Eu não sei a vontade dos jogadores. Por esse motivo, fica complicado aqui traçar alguma coisa. Mas, obviamente, falando de Bayern, Mônaco e Liverpool, o que a gente já tem em mente? Mercado de gols, tá bom? Mais de 1 gol e meio talvez seja interessante para esses 2 amistosos. 1 meio-dia, Bayern e Mônaco, e às 15 horas a gente tem Liverpool e Darmstadt da Alemanha. Fechou? E rodada de segundona, mais curta, mais enxuta, vai de boa, pega leve, stake reduzida e vamos que vamos. Eu montei um bilhetinho no jogo do Malmo. Como se trata do jogo do Malmo, redobra a gestão de banca, tá legal? O que eu vou buscar aqui? Para o Malmo vencer a partida com o Halmstad, mais de 1 gol na partida, ou seja, 2 golzinhos, se possível a favor do Malmo, e mais de 7 escanteios para ambas equipes. Juntando os 2 times, a gente precisa pelo menos de 8 escanteios. Se tudo isso aqui der certo, odd de 1,61. Sorte para o nosso bilhete, sorte para todos nós. Agradeço imensamente a presença de vocês. Não esqueceram, né? Deixaram o likezão? Deixa o likezão que não custa nada. Faz aquele comentário, põe um foguinho, um foguetinho, se estiver sem tempo, e compartilhe o vídeo com seu amigo. Deixo aqui um forte abraço, desejo boas operações, te vejo por aqui amanhã. Valeu, fui!